Hoje eu vou mostrar como trocar o conector de uma bateria. Esta aqui é uma bateria qualquer, ela vem com um conector vermelho, esse BT680, e eu vou trocar por um XT60, que é o conector mais comum que eu utilizo. Eu vou precisar de um alicate de corte, arame de solda e termo retrátil. A primeira coisa a fazer é cortar um dos cabos. Eu recomendo você cortar apenas um, para evitar de você causar um curto-circuito. Como a gente sabe, as baterias de LiPo elas são muito sensíveis e altamente passíveis a explosões. Então, para evitar, a gente já vai cortar apenas um lado. Depois que você cortar, você precisa desencapar um pedacinho do fio, é só um meio centímetro dele. Como não tem uma mesa de solda aqui, eu utilizo uma lista telefônica. Para poder fazer uma solda, você precisa aquecer primeiro o fio onde você vai soldar. E depois de aquecer ele, você coloca o arame e ele derrete e a solda gruda no arame. Ele tem que estar quente. A mesma coisa você vai fazer no conector. No meu caso aqui, para facilitar, eu sempre utilizo o alicate para prender o conector, para ficar mais firme. Aí isso me facilita na hora de soldar. É, é bom você sempre adicionar um pouquinho de solda nos polos do conector para facilitar a solda depois. Eu sempre coloco um pouquinho até para encher o vão que tem dentro da cavidade. Nunca deixe o conector aquecer demais, ele pode derreter o plástico dele. Depois que você tiver feito tudo isso, você vai adicionar o termo retrátil no fio. Adiciona ele e leva ele o mais distante possível da área onde você vai aquecer. Porque o termo retrátil, se ele aquecer, ele vai prender no fio, não vai ser possível correr ele no fio. E aí você derrete um pouquinho a solda que está no conector, aquece o fio e empurra a solda para dentro do conector. Se você fez certinho, ele já vai ficar meio fixo. É bom não sobrar soldas para fora do local onde você está fazendo a solda, para o termo retrátil entrar corretamente. E o termo retrátil é bom você empurrar o máximo possível para dentro do conector. Ele tem uma espécie de uma cavidadezinha que é exatamente para entrar o termo retrátil. Depois disso, é só cortar o fio negativo, desencapar uma pontinha e fazer a mesma coisa. Aquece a ponta do fio, coloca um pouquinho de solda, aquece o conector e coloca o fio dentro do conector. Eu uso sempre um estiletezinho, é só para cortar a borrachinha que protege o fio, a capa do fio. Meio centímetro já está mais do que suficiente para fazer a solda. Aí você vai aquecer o fio, colocar a solda, esse procedimento serve justamente para facilitar a fixação da solda na hora de conectar na hora de soldar no conector. Feito isso, você confere para ver se tem solda de todos os lados do fio, tem que ter solda de todas as laterais tampando todas as fibras do fio. Aí você espera esfriar e coloca o termo retrátil também. Tenta proteger o termo retrátil o máximo possível, a bateria também, o mais distante possível da área que vai aquecer com o ferro de solda. Eu normalmente utilizo o meu alicate para prender o conector, para me deixar firme. Isso me desocupa uma mão e eu posso trabalhar com as duas mãos tranquilamente. Aquece novamente o conector, coloca o fio
e termina de soldar com um pedacinho de solda extra. Às vezes é mais fácil você colocar um pouquinho de solda para derreter a solda que já existe do que colocar a solda, o ferro de solda para derreter a solda que já foi colocada nas áreas de contato. Depois que você fez a solda, é bom sempre dar uma verificadinha para ver se tá toda a área de contato, se toda essa área está coberta pela solda, e se for necessário, adicione mais um pouquinho de solda e faz a solda novamente. O ideal é que fique perfeito para não ter risco de soltar. Espere esfriar novamente e adiciona e arrasta o termo retrátil para cima do conector da área soldada. Se você não tiver um termo retrátil, você pode utilizar a fita isolante, mas não é tão eficaz quanto o termo retrátil. A fita isolante, com o tempo, ela pode soltar, você talvez não consiga colocar ela corretamente e ela fica meio torta, passiva a algum contato de algum objeto. Depois que você aplicou o termo retrátil, fez a solda, você tem que aquecer o termo retrátil para ele se retrair e prender na área onde que você adicionou ele. Eu utilizo o ferro de solda mesmo para ele aquecer, mas o ideal mesmo é você colocar sobre o fogo, ali um pouquinho sobre o fogo, para ele derreter. Não pode ser não pode aplicar o fogo diretamente no termo retrátil. Conforme você vai aquecendo ele, você vai perceber que ele vai se retrair e ele vai começar a tomar a forma do fio, da solda, na área onde foi soldado. Isso serve para duas coisas. Além de isolar o fio para evitar mau contato, ele também serve para fixar o fio para evitar que a solda se quebre, né? Quando você movimentar o fio, dobrar, enrolar, evita que esse fio quebre na solda. Feito isso, a bateria está pronta já para uso, mas é ideal que você espere esfriar, você já pode usar ela novamente. Tá aí, valeu, dúvidas, só comentar.